Fragmento do livro Lembrança de João Simões Lopes Neto, Aldir Garcia Chilé. Meu querido digno velho Blau, estou te ouvindo ainda. Estamos todos te ouvindo. Tua fala te constrói e reconstrói e te impõe para sempre, além do tempo e da imaginação daquele que te criou e que te teve por guia e segundo, enquanto te revelas e te recrias na memória das coisas e na oralidade de tua narração. Te vejo e te revejo na humanidade do tipo gaúcho que foste e na perenidade do personagem de ficção que és. Ah, tempo. Teatro lotado, entre plateia, camarotes e galeria. Assisto o Mágico de Oz com minha filhada Beatriz. O balé Estágio dança Chico Buarque. Inspirador. Na apresentação do Teatro Mágico, imaginação e melodia. A morte no tambor do riedeiro anda às peteadas como um galo torto, louca das puas, cega, atropelada, risca um punhal feroz de pura lâmina e faz romper, golfando sangue. O sangue que aflora, flui, goteja, cai, respinga, salta, salpica, escorre, serpenteia, tracejando sendeiros sobre a terra. Ah, não quero ver mais, não quero vê-lo. Esse sangue abocado em mananciais que transbordam sem mar de desafogo. Maldigo essas visões, os maus presságios de vidente agorenta, profetiza que nada pode além do anúncio horrível. Não quero ver mais. No entanto, vejo a morte no tambor do renhedeiro, o sangue inestancável sobre a terra, os sendeiros rajados, feito um mapa da sordidez humana. Essa tragédia que se repete sempre, se repete! O Teatro 7 de Abril passou por várias reformas com o intuito de modernização. Em 1834, ostentava em sua fachada detalhes em madeira, que logo em 1870 foram substituídos por detalhes em ferro. A próxima reforma já foi mais radical, ocorreu em 1916 e transformou totalmente a fachada, abolindo as colunas e inserindo elementos iconográficos representando os usos do teatro. Nesta mesma reforma, foram substituídos o sistema de velas do lustre por eletricidade.
A morte no tambor do rinhedeiro anda às peteadas como um galo torto. Louca das puas, cega, atropelada, risca um punhal feroz de pura lâmina e faz romper, golfando sangue. O sangue que aflora, flui, goteja, cai, respinga, salpica, salta, escorre, serpenteia, tracejando sendeiros sobre a terra. Não quero ver mais, não quero vê-lo. Esse sangue abocado em mananciais que transbordam sem mar de desafogo. Maldigo essas visões, os maus presságios de vidente agorenta, profetiza que nada pode além do anúncio horrível. Não quero ver mais. No entanto, vejo a morte no tambor do rinhedeiro, o sangue inestancável sobre a terra, os sendeiros rajados feito um mapa da sordidez humana. Essa tragédia que se repete sempre, se repete. A segunda etapa do restauro abrangeu os serviços de infraestrutura e supraestrutura. Nessa etapa, foi realizada a ampliação dos camarins, assim como contrapiso nas áreas previstas. Também foram iniciados os serviços de restauração de elementos característicos da edificação, como os ornamentos da fachada e os elementos em ferro. Quem passou na porta do teatro recentemente já viu a nova cor adotada. Esta cor foi encontrada em uma prospecção feita nas paredes da fachada, que é uma técnica que encontra as camadas de tintas que o edifício já teve. Foram encontradas 6 cores e uma delas inspirou a pintura atual. Além disso, foram realizados reparos na cobertura, tanto do prédio principal como também do administrativo. O fosso do palco também já foi requalificado e o palco com as ripas de Pinho Brasil já foram quase finalizados. Para esta live, temos o apoio da Josapar e do Madeirão Florestal. Missa por Rolando Vergara. O tempo passa como não se quer. Tão devagar antes, tão depressa depois. A gente pensa que mede o tempo nos ponteiros do relógio, em partezinhas iguais, e conta daí as horas, os dias, os anos. Mas ele não tem medida certa. Eterniza-se vagaroso quando mais se quer que passe depressa. Ou foge ligeiro, quando mais se precisa dele parado. Ah, o tempo. O gozado é que eu não lembro da primeira vez que eu fui ao Teatro 7 de Abril, né? Certamente eu fui levado pelo meu pai ou pela minha mãe para assistir alguma peça de teatro infantil. Naquela época, embora ele se chamasse Cine Teatro 7 de Abril, os finais de semana eram reservados para o teatro, né? E com muita programação de teatro infantil. Eu acho que isso é o que vai fazer boa parte dos pelotenses terem um amor tão grande por esse teatro, né? Porque ele acabou formando gerações de jovens, pelotenses ou não, que gostavam de ir ao teatro, assistir peças. Eu sou a Anie Rodrigues Fernandes, eu sou arquiteta e urbanista e a minha origem, como podem ver pelo sotaque, é uruguaia, né? Falo espanhol também, então a minha origem é uruguaia. Estou aqui em Pelotas
desde a década de 80, mas exatamente desde 83. E atualmente eu exerço a minha profissão, como sempre, como arquiteta e urbanista, mas já tive a oportunidade de estar trabalhando na Prefeitura Municipal de Pelotas e por mais longo tempo como diretora do Teatro 7 de Abril, já em 2006 a 2011. Tem um outro lado, tem um lado familiar, e aí é o meu lado familiar em função do meu pai. Meu pai é Aldir Garcia Chilé, professor, escritor, né, nascido em Jaguarão, mas com a vida toda em Pelotas, né, junto com minha mãe e com meus irmãos. E a partir da década de 60, o meu pai ele se aproxima do teatro em Pelotas. 60 se forma o TUP, e ali o meu pai conhece um jovem chamado Walter Sobreiro Júnior, que vai ser a figura mais importante do teatro em Pelotas, sem dúvida alguma, de todos os tempos. E juntos, nos 60 e 61, eles foram responsáveis por cenografia, né? O meu pai o máximo que ele chegou do teatro foi ajudar na cenografia ou ajudar a fazer cartazes. Então ele e o Walter faziam os cartazes de cenografia de 60 a 61 desse teatro universitário pelotense, que depois se reorganiza com outros nomes, com outras figuras, e abre no Teatro 7 de Abril os festivais de cinema, os festivais de teatro de Pelotas. O segundo momento que eu acho que diz importância para o teatro é já na também no finalzinho da década de 80, quando houve um momento muito triste para o patrimônio pelotense, que corresponde à destruição dos edifícios ecléticos da cidade, do centro da cidade, né? Era o final do governo Bernardo Lavo de Souza, ele estava indo para Porto Alegre ser secretário da Educação estadual, e houve um desatino, né? Um desrespeito com a memória local, que se desdobrou em destruição da noite para o dia de uma série de edifícios. Então nós, jovens arquitetos, junto com os professores da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu me formei, o próprio Maurício e muitos, Roberto Martins, já falecido, Gilberto Yunes, que foi o responsável por essa obra do teatro, vários arquitetos, nos unimos e no Teatro 7 de Abril, escolhemos o Teatro 7 de Abril para lançar uma grande campanha. Lançamos o SOS Memória, né, que ocorreu dentro do Teatro 7 de Abril. Os carros os veículos ganhavam adesivos com esse desenho, né, e o desenho é lindo porque também faz uma referência ao teatro, né, é uma foto do Teatro 7 de Abril sendo pisoteado contra um ladrilho com expressão não, né, não destrua a memória de Pelotas, não destrua o passado dessa cidade. Aí, no decorrer da década de 80, coincidentemente, o Teatro 7 de Abril estava num período de grande efervescência, acontecendo principalmente os festivais de teatro e os festivais de música. Ao mesmo tempo, a diretora do Teatro 7 de Abril, na época era a Fundação Teatro 7 de Abril, e a diretora era a professora Nina Paixão. E, por coincidência da vida, ela era nossa professora, né, de plástica, e era uma mulher altamente intelectual e viajada e amava o Teatro 7 de Abril. E ela nos passou esse amor pelo Teatro 7 de Abril. Também foi um período da época em que se debatia muito a preservação do patrimônio histórico. Então nós tínhamos um grande movimento dentro da Faculdade de Arquitetura em favor, grandes ativistas em favor da preservação do patrimônio histórico de Pelotas, que na época sofria grandes demolições. Então tudo isso convergia para o Teatro 7 de Abril, porque os seminários de debate da preservação do patrimônio histórico, da Faculdade de Arquitetura, do ativismo da preservação, do encaminhamento, do tombamento do Teatro 7 de Abril acontecia dentro do Teatro 7 de Abril, muitos pelas mãos da professora Nina Paixão. Isso foi em 80, de lá para cá a coisa melhorou, a coisa ampliou, e eu ainda tive a sorte de estar trabalhando no IFAM exatamente no momento em que o teatro novamente voltou a ser
restaurado, agora com um restauro importante, e também no momento em que o Centro Histórico de Pelotas virou patrimônio nacional, foi considerado patrimônio nacional e que eu pude colaborar também. Então, um momento fantástico, né? O espaço, enquanto eu como arquiteta e urbanista, o Teatro 7 de Abril representa é de extrema importância enquanto patrimônio histórico preservado e tombado e muito simbólico. Mostra a história e a trajetória da história da cidade de Pelotas através do seu espaço. E para o meio artístico fundamental. Imaginem o valor que se dá à cultura de Pelotas através do Teatro 7 de Abril. Não são todas as cidades que têm um espaço como o Teatro 7 de Abril. E o Teatro 7 de Abril simboliza a grande importância da história da cultura e das artes de Pelotas, não só a nível local, mas a nível estadual e a nível nacional. O terceiro, que eu não vou deixar de falar, é um momento que só diz respeito talvez à minha memória, mas que particularmente eu ainda considero o mais importante de todos, que foi na década de 90, quando a grande Mercedes Sosa foi ao Teatro 7 de Abril, não cantou no teatro, mas numa manhã de sábado, no foyer do Teatro 7 de Abril, ela lançou um festival de música chamado Latino Música. Né? E ali eu estive com ela, né? E foi o momento que mais próximo de Pelotas, do Teatro 7 de Abril e Mercedes Sosa. Estivemos todos juntos lançando um grande festival que, por suas proporções, ocorreu no Guarani, né? Porque era o teatro maior, é o teatro maior da cidade, mas ainda marca muito a minha memória. Eu vejo essa cena com muita facilidade, fã que sou da Mercedes Sosa até hoje. A mim uma coisa que me marcou foi a produção do 5º Encontro de Teatro. E aí, claro, volta às origens do que eu falei, né? Que na verdade, para mim, o gênero mais encantador e mais magnífico, para mim, é o teatro enquanto gênero. A dança impecável, a música, mas o 5º Encontro de Teatro, poder ver os grupos de teatro locais se apresentarem e fazermos o 5º Encontro acontecer durante 5 anos com tantas dificuldades, foi para mim algo que me orgulhou e me deixou, me colocou em paz diante daquilo que eu vim fazer, né? Que era propiciar espaço. E eu vou repetir, formando público. Então é muito perigoso, né, a gente ficar uma geração sem um teatro, porque essa geração não vai dar a importância que a minha dá ou outras gerações deram para o teatro. E espero que o futuro dele seja melhor que o passado enquanto preservação do patrimônio, preservação do Teatro 7 de Abril. Eu sempre defendi que o investimento em restauro de patrimônios históricos são muito elevados os valores e muitos desses valores são públicos. Então, que eu espero que as novas gestões públicas tenham consciência da importância do teatro enquanto teatro, mas a importância também e o valor que tem restaurar um patrimônio com valores tão elevados e se perder esse patrimônio e esse restauro e esse investimento sem uma gestão de edificação mesmo, ou seja, de fazer a manutenção do teatro. Sempre, permanentemente. Isso é uma defesa, porque senão mais viveremos um futuro repetido, nem para o patrimônio edificável e nem para os artistas que fiquem tanto tempo sem ter o espaço para a produção cultural. Fragmento do livro Contos de Sempre, de Aldir Garcia Chilé. As luzes do alvorecer. Não havia clareado de todo. Os quero-queros esvoaçavam assustados, e do outro lado, onde nascia o sol, foi-se divisando um penacho de fumaça preta. Depois, uma claridade opaca e um clarão de luz. Um fogaréu que não era propriamente de campo queimando e que dava a sensação perturbadora de vertigem ou de coisa de mentira, pois deixava oscilando contra o fundo do céu
umas diminutas figuras de gente mal recortadas e indefinidas pelas labaredas que subiam no horizonte.